com muita alegria e um coração repleto de gratidão que nós vamos estar tendo esse momento agora de compartilharmos juntos a boa, perfeita e agradável Palavra de Deus. Algo que motiva muito o nosso coração é saber que o céu se move ao nosso favor. Visto que temos enfrentado dias tão difíceis, nós estamos nos unindo como igreja, como corpo, como família, para estarmos aqui compartilhando as boas novas do Evangelho. Eu, pastora Ana Ruth, da comunidade Corpo e Família, aqui de Goiânia, vou estar junto com vocês nessa live aqui agora, para estar regando um pouquinho a nossa fé, regando um pouquinho a nossa esperança com aquilo que Deus tem de melhor para nós, que é a sua palavra, infinita em sabedoria e infinita em bênçãos para todos nós. Quero muito que a sua vida aí na sua casa seja recheada das ricas bênçãos do Senhor, como a minha vida tem sido impactada pela palavra de Deus. É visto que nesses dias nós temos sido bombardeados com situações inesperadas. A gente sabe que o mundo levou um choque, né? A economia global, o sistema levou um choque quando viram todas as suas estruturas, todos os seus eixos, tanto as potências de nível máximo quanto os países que ainda estão em desenvolvimento, foram todos pegos de surpresa e tiveram que estar se reinventando, se ressignificando nesses dias atuais, devido ao coronavírus, né, a Covid-19, que veio em meio a essa circunstância fazer com que nós reavaliássemos as nossas estruturas de comunidade, reavaliássemos as nossas estruturas de família, reavaliássemos a nossa estrutura enquanto pessoa, enquanto ser humano. E nós, no primeiro momento, os primeiros 15 dias que fomos orientados a ser colocados em quarentena, a sociedade foi colocada em quarentena, né? Foi dia 17 de março, onde praticamente o sistema econômico, né, foi colocado dentro desse sistema de quarentena, e nos pegou meio de surpresa, ficamos meio atônitos, porque é algo extremamente inusitado para nós. Essa sociedade muito dinâmica, muito produtiva, extremamente competitiva, teve que puxar o freio de mão, teve que parar, né? E aí ficamos em casa, amedrontados, e fomos bombardeados com tantas informações que o nosso cérebro, para processar tudo aquilo, teve certa dificuldade. Ou melhor, está tendo, né? Está tendo ainda. Só que o que acontece? Alguns veículos de informação, né, a mídia, começou a apresentar de forma avassaladora informações, e foi bombardeando com informações, e a informação ela é válida, ela é necessária, mas como é tudo muito novo no primeiro momento, houve muito desencontro de informações. Ora uma falava que era tal situação, tinha que ser assim, outros falavam que não era assim, e isso foi gerando certa aflição e angústia, porque estamos lidando com o quê? Com o novo, algo novo, algo que nós não temos o controle. E aí algumas pessoas começaram a procurar. Eu cheguei a gravar um vídeo motivacional falando de fé, e recebi uma mensagem de uma amiga que falou assim: nossa amiga, depois que eu vi o seu vídeo, meu coração deu uma acalmada, porque eu já estava entrando em desespero de tão monstruosa que a situação foi crescendo, né? E foi gerando pânico em nossos corações. E hoje eu quero compartilhar rapidamente com vocês algo que Deus trouxe no meu coração, para que juntos pudéssemos estarmos aqui nesse momento, alimentando a nossa fé. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu te convido, vamos juntos mergulhar em algo que vai nos motivar a permanecermos de pé nessa batalha. Aqui na palavra do Senhor,
no livro de Números, traz um texto muito interessante, que vai nos edificar essa noite, nesse momento. No livro de Números, capítulo 13, traz uma história referente aos 12 espias que Moisés envia para ver como que era a famosa terra prometida. Aquele povo que havia sido escravo durante muito tempo no Egito. Os hebreus ficaram muitos anos escravos no Egito, clamaram por um libertador, clamaram a Deus que enviasse alguém que pudesse estar resgatando eles daquela situação. Deus então traça um plano, forma Moisés e faz dele o libertador do povo. E aquele povo que estava lá, preso, cativo, então recebe a liberdade por meio de uma promessa que Deus fez. E aquele povo viu, participou das 10 pragas, de todo o processo que Deus teve que fazer, toda a circunstância de fé, de determinação, de ação, de produção que teve que ser envolvido para poder resgatar aquela nação da condição de escravos. Passaram pelo deserto e quando estavam quase concluindo a sua trajetória, Moisés então recebe uma orientação, fala, olha, Deus fala assim para eles, vamos ver o que o texto diz? No livro de Números, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então Deus ordena que Moisés envie 12 espias. E eles vão. Esses 12 homens que pertenciam ao povo de Israel tinham o mesmo ensinamento, eram instruídos, eram príncipes nas suas tribos, e eles foram enviados em uma missão. Dos 12 que foram, vai entendendo aí, eles ficaram lá 40 dias espiando a terra, vendo, fazendo um relatório para trazer para o seu líder Moisés. Quando eles chegaram, dos 12, 10 desses homens, olha só o que eles falaram. Vamos ver aqui no versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta e eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes, muito fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus e os jabuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Enfim, dos 12 que foram enviados, 10 começaram a trazer para Moisés um relatório de dificuldade, de coisas muito difíceis. Eles chegam lá e falam assim: Moisés, é o seguinte, a terra que você mandou que nós fôssemos espiar, realmente ela é boa, realmente ela emana leite, mel, produz frutos, e os frutos eram enormes, mas deixa eu falar, aquela terra ali não é para nós não. Impossível conquistarmos aquela terra, impossível passarmos por aqueles homens. A cidade é muito fortificada, o problema era grande demais, a situação era muito difícil, era de alta complexidade.
só focaram no problema, só focaram na negatividade da missão. E o pior de tudo é que eles não falaram esse relatório negativo somente para o líder deles. Eles falaram essa impressão que eles tiveram na frente da congregação. Trouxeram notícias desmotivadoras para aquilo que era o propósito e a missão que Deus havia colocado no coração de Moisés. E então, aquele povo que até então estava crendo, que estavam indo no processo e que era possível acontecer aquilo, aquele povo que estava sendo alimentado por fé, ao receber aquele relatório tão desanimador, vendo tudo negativo, gerou-se no coração deles, sabe o que? Desesperança. E é isso que tem acontecido conosco nesses dias. Se formos parar para darmos ouvido em tanta notícia negativa, se formos focar apenas no número de óbitos e se não focarmos no número de pessoas que têm vencido essa maldita enfermidade, de pessoas que têm conseguido romper através da barreira de milagres, pessoas que têm conseguido sobreviver a esse gigante que tem se levantado na nossa geração, na nossa sociedade, né? Nesse mundo contemporâneo, que é essa enfermidade, que é esse vírus maldito. Se a gente for ficar dando ênfase na força, na veracidade dele, no nível de contágio, se nós formos ficar regando o nosso coração de pânico, de pavor, sabe o que vai acontecer conosco? O que aconteceu com esse povo? Olha aqui comigo no versículo 14, no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Ou seja, o desespero e o pânico tomou conta do coração daquele povo, ao ouvir aquele relatório de negatividade, daqueles 12 espias que foram enviados para Moisés em uma missão, em um encargo da parte de Deus. Eles trouxeram apenas 10, trouxeram apenas a parte negativa do projeto, apenas impossibilidades. O problema já estava instaurado quando Deus ordenou que fossem enviados príncipes, fossem enviados guerreiros. Eram pessoas para estarem fazendo um relatório, uma projeção de possibilidades. Mas dos 10, apenas 2 conseguiu entender o projeto do que é ser uma pessoa com uma missão. 2 entenderam que eles não estavam ali para maximizar os problemas, mas 2 entenderam que estavam ali para ser a solução do problema. Eu te convido hoje a ser proclamadores de fé. Eu te convido hoje a levar esperança para uma nação que está perdida. Quantos pais de famílias estão sofrendo nesse momento, angustiados, porque não sabem como vão terminar esse mês, como vai terminar essa semana. Alguns não sabem como vai terminar o dia, em relação à questão de provisão alimentar para dentro da sua casa, para dentro das suas famílias. Fomos pegos de surpresa ontem na prefeitura. Sou servidora pública e ontem nós vimos um decreto do prefeito onde 3.000 pessoas estão sendo abandonadas ao léu, sem recurso financeiro. O desespero está querendo bater na sua porta. O desespero está querendo bater na minha porta. Mas eu estou aqui hoje juntos para regarmos o nosso coração e dizer: nós não vamos fazer parte do problema, nós vamos fazer parte da solução. Eu te convido hoje a encher o seu coração de fé. Eu não sei quais são os projetos e os propósitos do Senhor, mas eu sei que eles são bem maiores do que os nossos. E Davi fala que nunca viu um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. É nos arraigarmos, nos apegarmos na palavra do Senhor e entender que ela é viva, poderosa e eficaz. Eu não sei a sua situação de alma nesse momento, mas eu te convido a regar a sua fé na atmosfera da sua casa
Eu te convido a colocar um louvor. Coloca um louvor, coloca um hino de vitória. Atrai a presença de Deus para sua casa. Atrai a presença de Deus para sua família. São dias aonde nós devemos nos conectarmos com essas pessoas mais próximas, com essas pessoas que estão aí do nosso lado, pessoas que vão entender a angústia do nosso coração. Essas pessoas não estão sendo colocadas do seu lado para ser saco de pancada por conta do nível de estresse. É a quarentena, vamos descer o sarrafo. Não! Essa pessoa está sendo colocada do seu lado para ser alinhada em oração. A palavra do Senhor fala: onde estivesse 2 ou mais reunidos no meu nome, eu faria presente. Talvez você nunca chamou seu esposo para orar. Talvez você nunca reuniu a sua casa, os seus filhos, e falou assim: vamos ter um momento de oração aqui. E está sendo esse momento, nós estamos sendo desafiados a elevar o nosso nível de fé. Sabe por quê? Porque até 20 dias atrás, nós confiávamos no dinheiro, confiávamos no nosso emprego, confiávamos nas cifras ou na possibilidade que viria. Eu quero te dizer uma coisa: oportunidade não está associada à facilidade. Oportunidade nós estamos tendo agora de rever o nosso conceito familiar. Oportunidade nós estamos tendo agora de nos reinventar financeiramente. Calma, não vamos jogando a toalha no desespero assim não. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu estou acompanhando aí, estou vendo, tem gente que está aprendendo a fazer máscaras, tem gente que está no álcool em gel, tem gente que está inventando, fazendo várias outras situações para poder superar. A palavra de ordem hoje é superação. Nós podemos criar, inventar e reinventar a nossa melhor versão através da fé. Talvez você vai falar assim: nossa, nem eu sabia que eu podia fazer, um delivery desse, nem eu sabia que eu tinha esse potencial. Por quê? Porque você está sendo desafiado. E hoje, mais uma vez, eu te digo: vamos nos desafiarmos a sermos proclamadores de fé. Para de ficar deixando seu coração se angustiar. Morreu tantos ali, morreu tantos. Gente, todos os dias morre gente. O problema é que agora nós estamos sendo impactados pela alta coletividade. Mas deixa eu te falar algo. Nós precisamos elevar o nosso nível de fé. O pastor Draulas, meu esposo, ligou para um conhecido que trabalha, no IML, e falou: fulano, como é que tá a situação aí? Você tem recebido muitos corpos? Tem recebido muitas pessoas, que faleceram com o Covid-19. E aí esse amigo dele disse assim: pastor, eu estou recebendo mais gente infartado com medo do Covid do que gente realmente infectado pelo Covid. Acredita, gente, o nível que nós chegamos? O número de infartos aumentou por conta do desespero. A pessoa vai se alimentando de falta de esperança. A pessoa vai se alimentando, não tem para onde eu correr, E o que acontece? Parece que tudo que a gente fizer vai ser em vão. Parece que é uma situação que não tem escapatória. E isso é mentira do diabo. Eu estou aqui para te falar que os planos de Deus são bem maiores que o meu. Os planos de Deus são bem maiores do que os seus. E também estou aqui para te falar que nesses dias os céus estão sendo movimentados, porque Deus está nos desafiando a elevarmos o nosso nível de fé. A palavra de ordem é fé. A palavra de ordem é crer no sobrenatural, é crer naquilo que os nossos olhos não conseguem ver. É isso, sabe? E quando ficamos dando ouvido a palavras, a relatos negativos, ficamos dando ouvido: pastor, então será que quer dizer que a gente tem que viver no mundo Alice, Países Maravilhas? Vamos fugir da realidade? Não é isso que eu estou falando. Não estou falando isso. Eu estou querendo te dizer que há uma luz no fim do túnel.
Eu quero te dizer que a tempestade vai passar. Eu quero te dizer que isso é um tempo que a nossa geração está vivendo, um tempo que Deus escolheu para a nossa geração passar por isso. E nós precisamos entender qual o propósito disso, porque tem pessoas que não estão entendendo a lição que Deus está nos oportunizando a vivermos. Tem pessoas que não estão entendendo e vão passar por essa tempestade e vão sair dela do mesmo jeito que entrou. Tem gente que vai entrar e sair da mesma forma. E eu te desafio a não permitir que você faça parte dessa estatística. Que você que antes não tinha tempo para estar com a sua família, que você que antes não tinha tempo para olhar para o seu filho, que você que antes não tinha tempo para sentar na mesa e ter um diálogo com a sua esposa, que vocês que antes, enquanto família, não conseguiam fazer uma refeição sequer juntos, hoje não é falta de tempo. Se não estiver fazendo, é por falta de princípio e disciplina, falta de interesse. Aí você precisa reavaliar. Que estrutura familiar? Vamos passar por essa tempestade todos juntos, em barcos diferentes, em circunstâncias diferentes, em estruturas familiares diferentes. Mas a sua estrutura e a minha estrutura só vai permanecer a mesma se nós permitirmos. Mas se nós desejarmos termos os nossos pilares fortalecidos, se desejarmos sermos igreja forte, se desejarmos sermos família forte, se desejarmos sermos pessoas melhores do que éramos antes, hoje é o momento, é agora, para sermos melhores. E eu quero deixar um versículo para vocês aqui, que sirva de reflexão nessa noite. Vamos lá comigo no livro de Salmos. Salmos 20, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Deixa eu te falar, eu estou aqui para te dizer que Deus não é um mito, que Deus não é uma estrutura religiosa. Eu estou aqui para te falar que Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que as estruturas religiosas. Deus é Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é o que era e o que há de sempre ser. Eu quero te dizer que Jesus é muito mais do que uma religião. Eu fico vendo pessoas postando e tendo práticas que vão totalmente contraditórias àquilo que são verdadeiramente os princípios do Senhor. Deus está desafiando essa geração a parar de proclamar apenas com os lábios, mas de interceder com o coração. A palavra do Senhor diz, em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, sara a nossa terra. Deus, traga em nós um coração de arrependimento. Traga em nós visão de águia, que venhamos ver por cima a situação e não por baixo. Aqueles 10 espias chegaram a falar para Moisés: Moisés, nós somos como gafanhotos diante dos homens que habitam naquela terra. Olha a imagem que eles tinham deles, a pequenez deles diante do problema. Os 10 espias chegam para Moisés e falam: não tem como entrar naquela terra. E eles colocaram uma nação inteira para murmurar contra o Senhor. O povo então começou a falar: podia ter deixado a gente lá no Egito mesmo, a gente podia ter morrido lá. E as pessoas, uma nação inteira tirou o foco da promessa, daquilo que Deus já havia entregado para eles, para poder se apegar em relatórios de fracasso e frustração. Eu estou aqui para te dizer hoje, desafio você a ser Josué e Caleb no meio dessa tempestade. Caleb levantou-se e disse: subamos e possuamos aquela terra.
porque é promessa do Senhor. Deus nos deu por promessa e Ele é infinitamente maior do que tudo isso. Os sistemas cairão, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá. Um beijo enorme no coração. E eu quero dizer para vocês, reguem o coração de vocês com fé. Reguem o coração de vocês com fé. E que nesse momento, juntos, vamos orar e declarar a atmosfera espiritual da sua casa modificada nesse instante. O seu coração sendo modificado nesse instante. Porque o seu coração vai encher de fé. A sua vida vai encher-se de esperança. Você não vai olhar para as circunstâncias, porque Deus é poderoso para mudar a sua história de hoje para amanhã. Deus pode mudar a sua história. Você pode entrar depois no meu privado, pode entrar aí no meu Instagram e pode falar: pastora, Deus mudou a minha história. Eu quero ouvir de vocês. Senhor Deus, Pai de amor e infinita graça, nesse momento eu quero apresentar todos os meus amigos, todas essas pessoas que estão unidas ao meu coração, Senhor, a regarmos agora de fé, ó Deus, a atmosfera espiritual das nossas casas, a regar agora, Senhor, os nossos corações, ó Deus, com uma fé inabalável, ó Senhor. Não queremos ter os nossos olhos naturais focados na estrutura humana, não queremos ter os nossos olhos naturais focados no desespero, Senhor, nas situações, ó Pai, no labirinto sem saída, mas queremos entender que Tu és Deus que governa os céus e a terra, Tu és Deus que governa as nossas vidas, e o Senhor é Deus de provisão. Pai, eu declaro agora, eu declaro a história das nossas vidas sendo escrita e reescrita pelo bom e doce Espírito Santo. Desejo do meu coração que sejamos impactados pelo Evangelho do Senhor de forma viva e eficaz. Não conduza a sua fé a uma religiosidade morta e sem esperança, mas seja você um Josué e um Caleb mediante ao caos. Olhe as possibilidades, se invente, se reinvente e acredite, Deus vai abrir portas no meio da tempestade. Beijo no coração. Espero...